O Supremo Tribunal Federal rejeitou uma queixa-crime da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo acusava Bolsonaro de supostos delitos praticados na condução das medidas contra a pandemia. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que não havia justa causa da medida e que a associação não preenchia os requisitos legais para ser autora da queixa-crime. Na medida ajuizada em abril de 2022, a entidade afirmou que Bolsonaro praticou vários crimes, incluindo perigo para a vida ou a saúde de outrem. Este é o segundo caso relacionado à pandemia em que o STF decide a favor de Bolsonaro. Nesse mês, Dias Toffoli determinou a extinção de 2 investigações contra o ex-presidente, abertas a partir de pedidos da CPI da Covid. E aí, Thiago Pavinato, correta a decisão, Pavi? Gente, desculpa falar isso, mas eu achei que as vítimas da Covid-19 estavam mortas, em primeiro lugar. Segundo, as que não morreram porque foram atendidas, e a maioria delas pelo Sistema Único de Saúde. Em terceiro lugar, parentes e que sofrem a dor de uma perda, eles não estariam preocupados em fazer uma ação política, entrar com um pedido no STF sem ter a legitimidade, sem procurar um advogado, porque nesse momento do Brasil nós estamos vendo que ações descabidas têm levado à pena de litigância de má-fé. Portanto, se você já sofreu uma pena, você só vai investir algum tempo, algum esforço naquilo que realmente faz sentido. E isso me parece que é algo patrocinado politicamente e não juridicamente pensado. Diga, Mota. Olha, eu gostaria de destacar aqui um trecho do posicionamento da PGR, né? Segundo a PGR, na compreensão do presidente Bolsonaro, estavam em jogo diversos outros fatores num cenário macro, como a economia. Eu acho que a PGR colocou muito bem isso. Prestem atenção nessa questão. Quando é conveniente, certas correntes políticas esquecem que existe essa pequena coisa chamada economia. Tá? Eles esquecem que a maioria das pessoas precisa trabalhar para comer. A gente sabe que tem algumas pessoas que comem, né, de qualquer forma, o dela está garantido, mas a maioria precisa trabalhar para comer. Algumas pessoas, né, muitas delas no Brasil, dependem do dinheiro que elas vão ganhar hoje para a refeição que elas vão fazer hoje. Não trabalhou, não vai comer. Certas correntes políticas esqueceram disso. E aí criaram, de forma absoluta, imperial, o famoso fique em casa, que depois, posteriormente, né, foi remaquiado para fique em casa se puder, mas na época eu me lembro muito bem, não tinha essa parte se puder não, era fique em casa. Essas são as mesmas correntes políticas que, quando é conveniente, vão à Europa dizer que no Brasil 120 milhões de pessoas passam fome. É um poço infinito de hipocrisia e de populismo. Trancar as pessoas em casa e proibir as pessoas de trabalhar é um meio infalível de garantir que muitas delas vão passar necessidade. Foi isso que o presidente Bolsonaro e um grande número de pessoas de bom senso avisou que ia acontecer. E aí, como diz a PGR no seu documento, a discordância desse posicionamento, se merece alguma reprovação, deve ser dirimida no campo político, não no campo penal. É uma consideração, meus amigos, que se aplica sem nenhuma mudança, por exemplo, ao episódio do deputado Nicolas. Cláudio Dantas, correto? Dantas, isso que fez o Supremo Tribunal Federal, era o caso de arquivamento mesmo, esse pedido dos familiares das vítimas? Sim, até porque a associação citada aí, que moveu essa ação, ela foi considerada sem legitimidade para tal. Então, de pronto, o Barroso já havia rejeitado monocraticamente essa ação lá atrás, em novembro, e agora ela foi confirmada, esse posicionamento do Barroso foi confirmado
pela maioria dos ministros. Então não há muito o que se dizer, é uma questão também técnica, né, que envolve aí essa ação especificamente. Então, Alain. Correto, porque afinal de contas o governo Bolsonaro vacinou e vacinou muito, vacinou mais do que a Inglaterra, vacinou mais do que os Estados Unidos, vacinou próximo do Japão, Austrália e o Chile, vacinou mais do que a média da União Europeia. E como o Mota bem lembrou, teve o aspecto econômico, e economia mata, porque economia tem a ver com pobreza, com riqueza, e pobreza mata muito. O governo colocou de pé de maneira extraordinária todos os auxílios via Caixa Econômica Federal muito rapidamente. Então as pessoas tiveram este auxílio, linhas de crédito também para os empresários, para muitas empresas sobreviverem. Então acredito que a administração, seja do lado sanitário pela vacina ou do lado econômico, que também mata e tem as consequências até hoje, ela foi bem sucedida, então não vejo motivo para seguir adiante. O STF fez uma coisinha também. Correto, imagina se eu entro numa ação chamando a Dilma de genocida, porque na Copa ela fechou 40 mil leitos de UTI. Isso aí não é um genocídio contra a população pobre? Uai, na pandemia esses 40 mil leitos poderiam ter salvo 160 mil vidas. É coisa pra caramba. Agora, Dantas, temos mais 1 minuto e meio. Falei mais cedo de CPI da Covid. Você acredita que ela pode ter desdobramentos e consequências juridicamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Você diz o que? A CPI... As alegações que foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República, será que ele pode ter alguma complicação em virtude disso? Nesse caso, a ação aí dos familiares das vítimas, isso foi arquivado pelo Supremo. Sim. Mas em relação às acusações que vieram da CPI da pandemia, isso pode complicar Bolsonaro lá na frente? Bom, a gente tem que aguardar o andamento dessas ações. A PGR apresentou 10 ações ali baseadas nos resultados da CPMI, né, da Covid, e cabe, naturalmente, ao Supremo dar sequência a essas investigações, né? Agora que o Bolsonaro não tem mais foro de prerrogativa, isso tende a descer para a primeira instância, e ele ter o direito de se defender. Eu acho que acusações genéricas, elas têm um problema grave, porque você não consegue criar a linha ali do efeito direto, né, do que efetivamente o agente público fez. Essa questão de responsabilizar os agentes públicos, aliás, é uma questão que precisa de um debate muito mais amplo, né? Nós vimos aí o que aconteceu agora no litoral de São Paulo, que também envolve má gestão, envolve uma série de omissões de prefeitos, né, de governadores passados, etc. E quem vai se responsabilizar, quem será responsável, né? Quem responderá pelas mortes que aconteceram em função de um desastre natural, mas que efetivamente ele é decorrente de uma ocupação irregular das encostas.